um tema muito tranquilo, né? Dom de línguas é um tema que tem gerado muitos debates na igreja evangélica brasileira. E eu diria que para mim, meus irmãos, depois de estudar esse assunto, para mim é um tema muito tranquilo, muito tranquilo. Eu nasci na igreja presbiteriana e os irmãos mais velhos devem se lembrar que ali pelos anos 80, especialmente nos anos 90, houve uma onda pentecostal na igreja presbiteriana do Brasil. Isso aconteceu nos anos 90. Hoje, é interessante, hoje o movimento é o contrário. Nós temos recebido irmãos pentecostais nas nossas igrejas e neopentecostais. Porque alguns irmãos pentecostais e neopentecostais, eles descobriram que as igrejas históricas, elas se afadigam na palavra, elas pregam a Bíblia. Então isso tem trazido muitos irmãos pentecostais e neopentecostais para as nossas igrejas. Mas ali nos anos 80 e 90, a situação era outra. A igreja que eu fazia parte, para os irmãos terem uma ideia, tinha uma irmã lá, que ela era uma espécie de profetisa, e toda segunda-feira ela levava alguns irmãos da igreja para o monte, para orar, para ver folhas pegando fogo, folhas brilhando no monte. Faziam reuniões de oração com luzes apagadas, para ver se o Espírito se manifestava. Na igreja que eu fazia parte, aconteceram fenômenos de dente de ouro na boca dos crentes. Todas essas coisas que aconteceram nos anos 90, eu vi dentro de uma igreja presbiteriana. Era uma igreja que estava repleta de presbiterianos que queriam fenômenos pentecostais. Isso passou, graças a Deus, né? Esses assuntos são agora bem resolvidos, nós temos muita literatura, nós temos muito acesso ao conhecimento, então hoje fica muito claro essas questões. Quando eu entrei no seminário, a minha cabeça, que era tão confusa nessa área, por conta de uma igreja confusa, ela resolveu-se, né? Quando você tem acesso ao estudo, aos livros, aí a coisa vai fazendo sentido e você percebe o que de fato a Bíblia diz nesses assuntos. Então, com essa breve introdução, vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe. Pai Santo, te somos gratos pelo alimento que já recebemos da Tua Palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe agora, Pai, para que possamos entender este tema que está tão claro na Tua Palavra, mas que tem produzido tantas dúvidas e tanta confusão no meio do Teu povo. Abençoa-nos para que nós aprendamos do Senhor. Tira os nossos preconceitos, as nossas opiniões pessoais e faça com que a nossa mente fique cativa à Tua Palavra, de modo que nós creamos da forma como o Senhor quer que nós creiamos. Pai, nós pedimos agradecidos e em nome de Jesus, amém. Muito bem. Então, nós começamos falando que o entendimento incorreto a respeito do dom de línguas tem causado inúmeras divisões no meio evangélico. Não são poucas as igrejas que já tiveram seus membros influenciados pela mensagem de que o verdadeiro crente é aquele que fala em línguas. Hoje menos, mas no passado havia essa questão. Se você tivesse amigos pentecostais, eles te diriam: você não é crente ainda, porque você não fala em línguas. Você não tem o Espírito Santo ainda, porque você não foi batizado pelo Espírito. Porque no movimento pentecostal, batismo é falar em línguas. Na verdade, se você pensar bem, você percebe que esse segundo batismo, ele contraria a Bíblia. Por quê? A Bíblia não diz que é um só batismo? Não é? Há um só batismo. Então, no batismo com água, você tem ali o batismo do Espírito. É a mesma coisa. Não há dois batismos. A Bíblia diz que é um só batismo. Mas no movimento pentecostal, criou-se essa separação entre Cristo e o Espírito Santo. Que separação é essa? Primeiro, na versão deles, tá? Você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E se você passar por essa experiência de línguas, é que você recebe o Espírito Santo. Então eles dividiram a Trindade. E meus irmãos, não se pode dividir a Trindade. Quem tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito. É certo que a Bíblia dá uma ênfase de que nós somos santuário do Espírito Santo. Não dá essa ênfase? Mas será que é possível nós sermos santuário do Espírito
e não termos dentro de nós o Pai e o Filho, será que é possível nós fazermos esta divisão? Ora, é claro que não. Aquele que é santuário do Espírito, ele também é morada do Pai e morada do Filho. Veja, por exemplo, João 14, 23, veja o 23. João 14, 23, abre a sua Bíblia. Há uma ênfase de que nós somos habitação do Espírito Santo, e essa ênfase é correta, porque nas três pessoas da Trindade, o responsável por santificação é o Espírito Santo, tá? O responsável por redenção é Cristo, o responsável por criação é Deus Pai. Mas note que é só uma questão de ênfase, veja João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem está falando aqui? Jesus. E quando ele fala viremos para ele, de quem que ele está falando? Dele e do Pai. Cadê o Espírito? Nesse texto não está. Outros textos mostram que nós somos habitação do Espírito. Mas esse texto mostra que nós somos habitação, morada do Pai e do Filho. E do Espírito também. Então, um equívoco que o movimento pentecostal comete é dizer, primeiro você recebe Jesus, depois, se você passar pelo fenômeno de línguas, é que você recebe o Espírito. Está dividindo a Trindade. Você não divide a Trindade. Quem recebe Jesus, recebe o Pai e recebe o Espírito. Amém. Essa é a ênfase que é dada, porque eles afirmam, eu já presenciei cultos, e que é enfatizado, se você não falar línguas, você não tem o Espírito Santo, e cria um desespero, porque você é ensinado também a buscar o Espírito Santo através da obediência, através da oração e outros exercícios mais, e causa um constrangimento muito grande. É verdade. Eu devo confessar o seguinte, eu passei por esses sentimentos. Por quê? O livro que eu li, que eu diria que me mandou para o ministério, foi A Cruz e o Punhal, de David Wilkerson. David Wilkerson, um famoso pastor da Assembleia de Deus, um homem de Deus, um homem de Deus. Eu quando li aquele livro, eu falei, eu vou para as missões, eu vou para o ministério. Mas nesse livro, que é belíssimo, tem um capítulo lá falando sobre línguas, porque ele é um pastor pentecostal. Tá? E eu me lembro que aos 13 anos de idade, quando eu li esse livro, eu fiquei com a cabeça muito confusa. E eu tinha amigos pentecostais. E uma vez, eu pedi para um amigo pentecostal, para ele falar com o pastor dele, para o pastor dele orar sobre mim, para que eu falasse em línguas. E eis que uma tarde de sábado, lá estava eu numa igreja pentecostal, com um monte de pentecostais fazendo um círculo com mãos na minha cabeça, orando para que eu falasse em línguas. E eu me esforcei. Mas não saiu nada, meus irmãos, não saiu nada. Porque eu não queria fazer uma imitação, né? Eu queria que de fato fosse. E eu não senti nada, não saiu nada. E eu pensei, naquela época, aos 13 anos, eu pensei, existe, mas não é para mim. Foi a minha conclusão. Quando eu fui para o seminário e comecei a estudar a Bíblia com mais profundidade, aí eu percebi, por isso eu não falei. Porque o dom de línguas, e isso vai ficar claro aqui, meus irmãos, é um dom de idiomas. Foi um dom que Deus deu para que os discípulos que não fizeram escolas de línguas, não havia FISC, CCAA, não havia nada disso naquela época, eles pudessem ir para outras nações sem conhecer o idioma e pregar o evangelho na língua da outra nação. Esse é o dom de línguas, meus irmãos. Era um dom com objetivo missionário, evangelístico. Não é essa enrolação de línguas que fazem hoje, que são mais fenômenos de catarse, né? Parece que a pessoa está desabafando numa catarse emocional, e aí ela começa a imitar
os fonemas que foram ensinados na sua igreja. Há essa questão da pressão, né? Porque se você está numa igreja dizendo, se você não falar, você não tem o Espírito Santo, você vai se esforçar para você chegar no nível dos outros. E aí muita gente imita e fala o que é falado, né? Eu até poderia imitar, eu não vou fazer isso, mas é possível você imitar esses fonemas. São fonemas que não constituem uma língua. Já fizeram isso, já pegaram todos os fonemas dessa encenação que fazem e catalogaram e não dá um idioma, tá? Não é uma língua, não é um idioma, como eles falam, idioma dos anjos. Mesmo porque, meus irmãos, todas as vezes que anjos deram mensagens, não precisou de intérprete. Os anjos falavam na língua das pessoas, tá? Você não encontra lá um anjo aparecendo para Maria com um intérprete do lado. O anjo fala na língua do receptor, ok? Já vimos até aqui que espiritualidade não se mede por dons espirituais, mas mede-se pela obediência, pela fidelidade à palavra de Deus. Fidelidade manifesta não nas poucas horas semanais de culto solene, mas no dia a dia, no nosso cotidiano. Veja, infelizmente, muita gente no meio evangélico passa a semana inteira descumprindo a palavra, desobedecendo a palavra, sendo péssimos funcionários, péssimos maridos, péssimas esposas, péssimos filhos. E aí quando chega num culto de domingo à noite, começa a enrolar a língua, como que se agora fosse santo, como que se aquele enrolar de língua queimasse todos os pecados da semana. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos fiéis 24 horas por dia. A nossa devoção a Deus se manifesta no dia a dia, glorificando a Deus no nosso trabalho, na nossa família, na nossa escola, onde quer que nós estejamos. Então, a nossa espiritualidade não se mede por supostos dons sobrenaturais, mas se mede pela obediência. Quem já teve oportunidade de ouvir alguém falando em línguas, né, eu me refiro ao fenômeno pentecostal atual, pode perceber a ininteligibilidade do que se ouve. A isto damos o nome de língua estranha, sem significado, ou língua estática, de êxtase. Eu, na minha adolescência, na minha mocidade, eu tinha um amigo que ele também buscava falar em línguas, e uma vez ele foi numa vigília de uma igreja muito famosa aqui, ali no Glicério, uma igreja bem grande, que eles fizeram uma vigília depois da meia-noite, e o método para falar línguas era ficar durante 2 horas dizendo glória a Deus, 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 glória a Deus. Quer dizer, o indivíduo que fica durante 2 horas falando isso, ele perde a consciência, ele vai enrolar a língua mesmo, ele vai entrar num estado de êxtase emocional, tá? Que nada tem a ver com espiritualidade. Olha, hoje é domingo. Foi um dia desses, foi essa semana. Eu estava numa rede social e apareceu lá uma live de uma mulher muito alterada, falando, como que pregando. Ela estava dentro de um carro, mas como que pregando, e de vez em quando ela intercalava com supostas línguas estranhas. Era visível que aquela mulher, ela estava alterada emocionalmente. Não tinha nada de espiritualidade ali, nada. Ela simplesmente estava fazendo uma catarse, estava desabafando, né? Emocionalmente. É um fenômeno emocional, meus irmãos. Não tem nada de fenômeno espiritual quando você reconhece o que a Bíblia fala sobre línguas. Então, o nosso objetivo é ver o que a Bíblia fala sobre línguas e não o que é praticado nestas igrejas. O nosso estudo se inicia, então, onde tudo começou, na descida do Espírito, na festa do Pentecostes, que é a primeira ocorrência do dom. Então vamos para lá, Atos 2, de 1 a 13. Atos 2, de 1 a 13. Muito bem. Então vamos aqui ao texto. Primeiro, cumpre-se o dia de Pentecostes, que era uma festa de 50 dias. Né? No dia 50 era celebrado. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Note, não diz que eles estavam orando, tá? Não diz que eles estavam orando.
Geralmente quem prega nesse texto fala, eles estavam lá buscando o Espírito em oração e aí o Espírito veio. Não, o texto não fala que eles estavam orando. Se eles estivessem orando, Lucas teria registrado, tá? Ele não teria esquecido esse detalhe. Estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, o que vem? Vem um som. Como é que é esse som? De um vento impetuoso. Então imagine aí um som de um vento muito forte. Esse foi o som que eles ouviram. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Eles estavam assentados, reunidos. Esse som encheu toda a casa. De repente apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Imagine aí linguetas de fogo, línguas de fogo. Essas línguas apareceram no ambiente e elas pousaram na cabeça das pessoas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, onde pousaram essas línguas, essas pessoas começaram a falar em outras línguas. Essas línguas vão aparecer aqui. Que tipo de língua é essa? Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Vindos de todas as nações debaixo do céu. Você tem no Pentecostes uma Babel invertida. Na Babel era uma língua que virou várias. No Pentecostes, você tem todas as nações debaixo do céu reunidas, várias línguas, e é como que se tornasse uma só, porque a pregação das maravilhas de Deus se fez perceptível no ouvido de todas as pessoas. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então veja, os crentes estavam reunidos no mesmo lugar, som impetuoso, linguetas de fogo baixando na cabeça, cada um começa a falar, começa a pregar o evangelho na sua própria língua, no seu próprio idioma. Isso faz um barulho. A multidão que estava de fora, ouvindo aquele barulho, vem ver o que está acontecendo. E diz o texto, verso 6, que eles ficaram perplexos, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. E eles dizem, estavam pois atônitos e se admiraram, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Na palavra Galileu, há um peso de simplicidade. Esse pessoal aí é tudo inculto, é tudo galileu. Como é que eles estão pregando em outros idiomas? Me ocorre aqui um exemplo. Imagine que você vá num sertãozão do Brasil, um lugar em que as pessoas não tenham quase a alfabetização básica, e de repente você encontra essas pessoas falando em outros idiomas. Você fala, ué, como é possível? É mais ou menos isso que aconteceu aqui. Galileus, que viviam da pesca, na sua maioria, por causa do Mar da Galileia, falando outros idiomas, como diz aqui o texto, verso 8, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. É o pessoal das outras nações que está dizendo, como é que eles estão pregando na nossa língua materna? A língua materna, meus irmãos, é idioma. Não são esses fonemas falados nessas igrejas, não, tá? Aí vem a relação das nações. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Eles estavam ouvindo as grandezas de Deus na sua própria língua materna. Esse é o dom de línguas, meus irmãos. É um dom idiomático, é um dom para a pregação do evangelho. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, dizendo, que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão bêbados. É aí que Pedro se levanta e diz, varões galileus, estes homens não estão bêbados, sendo esta a terceira hora do dia, 9 horas da manhã.
O que ocorre é o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias vossos jovens profetizarão. E aí Pedro mostra a profecia. Tá? Agora veja o seguinte, Atos 1:8, qual foi a promessa desse Espírito? Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Veja que a descida do Espírito Santo foi para que eles se tornassem testemunhas onde? No mundo inteiro. Jerusalém, Judeia, Samaria, até aí um idioma dava conta, mas até os confins do mundo ia precisar de outros idiomas. Como é que esses pescadores, que mal conheciam o idioma deles, poderiam ir até os confins do mundo para pregar o Evangelho? Tomé, por exemplo, a história nos mostra que Tomé foi até a Índia. Como é que Tomé pregou o Evangelho lá? Dom de línguas, meus irmãos. Esses homens iam para outros países e Deus possibilitava que eles pregassem o Evangelho numa língua que eles nunca tinham estudado. É como se você viajar amanhã para a China e começar a pregar o Evangelho em chinês, sendo que você nunca estudou chinês. Esse é o dom de línguas. Não é essa coisa que inventaram no último século, que é um enrolar de fonemas que não constitui idioma. O texto também não ensina que há uma condicionalidade para receber o batismo. Verdade, é verdade. O texto começa dizendo no capítulo 2 que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, é uma ação soberana de Deus, de uma festa que Deus havia determinado também no calendário judaico. E também esse batismo, ele é dito por Lucas, escrito por Lucas, se refere ao batismo como a promessa do Pai, nos versículos 4 e 5, no capítulo 24, no versículo 49, e Pedro, quando ele prega o Evangelho, porque depois Pedro começa a explicar, e ele prega o Evangelho, ele fala que é um dom. Então nos ensina que não há uma condição, é incondicional, é a graça de Deus. É verdade. Na verdade, é Deus que... Eles não estavam ali reunidos buscando isso, né? Cumpriu-se o dia de Pentecostes e Deus mandou. Exatamente. Muito bem. Então, repare que tudo no texto nos leva à conclusão de que o dom praticado ali era manifestação de diversos idiomas. Nós vimos, né? Verso 4, dizendo outras línguas, verso 6, própria língua, e verso 8, própria língua materna. E observe que a mensagem transmitida por meio do dom foi entendida por todos os estrangeiros que lá estavam. Hoje, quando você entra numa igreja pentecostal e escuta aquele enrolado de língua, você entende alguma coisa? Os judeus que estavam ali, quando eles tiveram acesso ao dom de línguas, eles entenderam a mensagem. Porque quem falava árabe, escutou o evangelho sendo pregado em árabe. Quem era romano, que tinha o latim como uma língua, escutou o evangelho sendo pregado em latim, e assim por diante. Cada um ouviu o evangelho sendo pregado no seu próprio idioma. Por isso que o dom se chama dom de línguas. Tá? Mas em Corinto, aconteceu a mesma coisa? O dom deles era igual ao do Pentecostes? Também eram idiomas? A resposta é sim. Veja só. No Novo Testamento, você tem dom de línguas em dois lugares. Você tem em Atos e você tem em Corinto. Você não tem em Efésios, na Galácia, em Filipos, em Colossos. Não. Atos e Corinto. Alguns pregadores pentecostais dizem assim: não, pastor, tudo bem, Atos 2 era o dom idiomático, mas Corinto, aí sim era uma língua dos anjos, era uma língua sobrenatural. Veja, meus irmãos, eu vou mostrar aqui 8 argumentos, e existem outros mais, para mostrar que o dom que acontece em Atos é o mesmo que acontece em Corinto. Não há 2 dons de línguas no Novo Testamento, há um dom só, tá? Então, alguns motivos. Primeiro motivo, porque nós cremos que em Atos o dom idiomático é o mesmo dom idiomático que aparece em Corinto. A sequência do dom.
Não há registro bíblico que indique a mudança no dom entre Pentecostes e a igreja de Corinto. Você tem o início do dom no Pentecostes, em Atos você tem ele sendo manifestado, e nada diz que em Corinto é um dom diferente, é o dom de línguas que está acontecendo lá. É natural esperar que o dom exercido em Jerusalém, igreja mãe, núcleo dos apóstolos, seja o mesmo encontrado nas igrejas filhas, como é o caso de Corinto. É a sequência do dom, nada indica que houve uma mudança. Um segundo argumento, a simplicidade da revelação. Tá? A questão hermenêutica aqui, a simplicidade da revelação. A revelação de Deus é simples, ela alcança todos os tipos de pessoas, desde intelectuais até aqueles que não tiveram oportunidade de estudo. Por isso, alguém que começa a ler o Novo Testamento e chegando em Atos 2, depara-se com o dom de línguas, entendendo-o como dom de idiomas, irá continuar lendo o texto sagrado com esta definição em mente, a menos que o texto indique uma mudança no dom. Então você lê Atos 2 e fica claro, própria língua materna, é idioma. Você continua lendo o texto e verifica que as aparições ainda são idiomáticas. Quando você chega em Corinto, pela simplicidade da revelação, você não tem motivo para dizer, não, em Corinto é outra coisa. Não, é a sequência do dom, né? Continua sendo o mesmo. Terceiro, o objetivo do dom. Qual foi o objetivo do dom de línguas? Veja lá Atos 2, de 9 a 11, nós já lemos, né? Atos 2, de 9 a 11, você tem a lista das nações, aqui. Você tem a lista das nações. E a pergunta deles é, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Note, da boca de estrangeiros ouvimos o cumprimento deste objetivo. Ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. O objetivo era falar do Evangelho àqueles que não entendiam a língua dos judeus. Como pescadores não conhecedores de idiomas avançariam pregando o Evangelho em outras nações? Quando você lê Paulo escrevendo aos Efésios, fica claro que o muro de separação que separava judeus e gentios, ele caiu. O Evangelho agora não é só para judeus. Eis que Deus vai falar outras línguas. Então, como é que estes outros povos serão alcançados? Se Deus não providenciar um dom para que pescadores falem nessas novas línguas. Meus irmãos, vocês se lembram quando Deus estabeleceu a construção do tabernáculo? E Ele queria que o tabernáculo fosse feito de uma forma que tivesse elementos de estética, de beleza. Eis que Ele levantou 2 homens, Bezalel e Aholiabe, e os encheu de conhecimento e de sabedoria, de tapeçaria, de escultura, conhecimentos artísticos, para que o tabernáculo fosse exatamente como Deus queria. Eis que na nova aliança, os gentios que não falam hebraico, eles serão alcançados. O que Deus vai fazer? Deus vai gerar um dom para que os seus discípulos tenham conhecimento, eu não diria tenham conhecimento, mas que eles falem outro idioma para que os gentios sejam alcançados. É um padrão que Deus estabelece. Né? Deus simplesmente não faz isso e o tabernáculo fica pronto. Ou Ele faz isso e os gentios são convertidos sem ouvir o Evangelho. Isso não é o padrão de Deus. Deus estabelece os fins e estabelece os meios também. Ele capacita o seu povo para cumprir os seus planos. Foi isso que Ele fez. O mesmo se deu em Corinto. A barreira idioma caiu quando os crentes passaram a anunciar o Evangelho na língua daqueles que passavam por aquela cidade. Observe uma coisa, e eu vou chegar no aspecto geográfico, mas Corinto era repleta de estrangeiros. Por quê? Porque era uma cidade com 2 portos. Eu vou mostrar nos próximos slides. Nesse aqui. O ambiente demográfico. Jerusalém e Corinto se assemelham em pelo menos uma coisa, a grande quantidade de estrangeiros. Jerusalém, porque era o centro da adoração. Então, homens piedosos, ou homens tementes a Deus,
que haviam nascido em uma família judaica em outro país, mas eram judeus por religião, eles tinham que ir para Jerusalém. É como hoje os muçulmanos ainda fazem. Você já reparou que os muçulmanos praticantes, em algum momento da vida deles, eles têm que viajar até a cidade da Meca? Né? Como é o nome dessa? Medina. Meca mesmo, né? Em algum momento, um muçulmano praticante tem que viajar lá para aquela cidade. Antes de Cristo, antes da adoração ser em espírito e em verdade, os judeus, para adorar a Deus, eles tinham que ir até Jerusalém, morassem onde morassem, eles tinham que peregrinar até Jerusalém. Então Jerusalém era cheia de gente de fora, Corinto também, mas Corinto não por uma questão religiosa, por uma questão comercial. Corinto tinha 2 portos que recebiam, que eram estratégicos, né, para você chegar no continente. Você chegava no continente a partir dos 2 portos de Corinto. Eu vou mostrar o mapa, mas veja aqui, na festa do Pentecostes, milhares de peregrinos de várias nações chegavam em Jerusalém para a festa. Em Corinto não havia festa, porém, por ser cidade portuária, capital da imoralidade da época, e famosa pelo seu saber, também recebia milhares de estrangeiros em seu solo. Isto reforça ainda mais a necessidade de um dom para a comunicação da graça de Deus a estes estrangeiros. Em poucas palavras, por que você não tem este dom aparecendo nas outras cartas de Paulo? Porque nenhuma cidade era tão internacional como Corinto naquela época. Era Corinto que recebia uma quantidade absurda de estrangeiros. Por isso ali o dom era estratégico, para alcançar esses estrangeiros na pregação da palavra. Veja aqui o mapa. Aqui, só para você se localizar, aqui você tem a bota da Itália, tá? E lá na direita, e aí eu amplio naquela outra imagem, você tem ali em cima Tessalônica, aqui você tem a Grécia com Atenas, aqui você tem o chamado Peloponeso. Peloponeso significa grande ilha. E observe que ligando o continente, né, veja que nós estamos falando do continente europeu. Aqui você tem Europa Ocidental e aqui Europa Oriental, Bulgária, né, e aqui você tem a Grécia. Então, ligando o grande continente com esta ilha, o Peloponeso, a grande ilha, você tem o que em geografia se chama de istmo. Istmo de terra. É um filete de terra, né, que une uma ilha a um continente. Pois é nesse filetezinho de terra que está o quê? Corinto. Corinto está aqui. Agora, note que Corinto, então, é banhada por água dos 2 lados. Percebe aqui, ó? Era uma cidade portuária, né? Era basicamente 2 portos, Lecaion e Cencreia. Cencreia é citado nas Escrituras, Lecaion não é citado literalmente. Sim, Rose. Pastor, aí em Corinto não seria mais ou menos a mesma coisa que acontece hoje em dia? Brasileiros vão morar nos Estados Unidos e outras pessoas de outros países, até com os índios também acho que aconteceu isso. Mostrava-se uma coisa e dizia-se o nome no idioma usado, né? No idioma local. Só que aí no caso é óbvio que eles usaram para evangelizar. Uhum. Veja só, os apóstolos eles avançaram em nações fora de Israel. No caso de Corinto, houve ali igreja plantada em Corinto, creio que por Paulo. Sim. E você tinha judeus espalhados pelo mundo, né? Já em Atos você tem uma dispersão que faz com que a igreja, por causa da perseguição, seja dispersa para outras nações. Deus obriga a igreja a ir para outras nações, esse é o ponto, né? E aí igrejas vão sendo constituídas. Então você tem na base dessas igrejas judeus, mas como é uma igreja plantada num solo não judeu, Corinto, por exemplo, que nada tinha a ver com Israel, observe como eles estão longe, né? Você está aqui na ponta da Europa, Israel está lá para cima, né? Veja como você está longe.
Então você tem aqui pessoas que nunca tiveram acesso ao Evangelho, que estão sendo evangelizadas em outra língua totalmente diferente. Esse é o ponto mesmo. Observe então que você tem aqui uma cidade com muitos estrangeiros, porque chegavam navios dos dois lados ali, uma quantidade imensa de estrangeiros, e uma igreja evangelizando o nome do Senhor, usando o dom de línguas para atingir esses estrangeiros que passavam por lá. Essa é a ideia. Tá? Essa é a razão por que você não tem esse dom nas outras cartas. Não era necessário como era necessário em Corinto. Em Corinto havia esse alto fluxo de estrangeiros. Um outro motivo é a origem gramatical das palavras. As palavras usadas tanto em Atos quanto em Corinto indicam linguagem humana normal. As palavras são dialectos e glossa, e ambas significam línguas e idiomas. Dialeto nós temos na nossa língua portuguesa, e glossa, você tem glossário, por exemplo, né? Glossário é uma espécie de dicionário. Se você vai no glossário, você vai para verificar o significado de palavras. Então note, as palavras usadas no grego para o dom de línguas têm a ver com idiomas, dialeto e glossa. Tá? Não é uma palavra que só se encontra quando os anjos falam. Não, de jeito nenhum. São palavras do uso comum, idiomáticas. Se Paulo quisesse se referir aos dons como linguagem ininteligível, estática, ele usaria a palavra própria para isso, algarávia. Nunca palavras que indicassem idiomas. Então a palavra usada para esse tipo de linguagem sem sentido é algarávia, ou algaravia, tá? Mas ele usa glossa e dialetos. Uma sexta razão por que nós cremos que Atos e Corinto é o mesmo dom: a necessidade de interpretação. Em Corinto, para que todos compreendessem o que estava sendo dito aos estrangeiros, havia intérpretes capacitados pelo Espírito para a tradução. Então note, lá em Atos, quando eles falam em outro idioma, quem é da nação, quem fala árabe, entende o árabe. Agora, nesse contexto de Corinto, em que as línguas eram faladas na igreja, para que não apenas os estrangeiros entendessem, mas para que o povo da igreja também entendesse o que estava sendo falado, é que Deus dava o dom de interpretação. Então, o indivíduo que nunca estudou chinês, começa a falar em chinês. E Deus capacita outra pessoa com o dom de interpretação de línguas para que ele entenda o que está sendo falado e passe para toda a membresia. É o dom de interpretação. Veja lá, 1 Coríntios 12, 10. 1 Coríntios 12, 10. Quem achar pode ler. A outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Então veja, você tem o dom da variedade de línguas e o dom para interpretar as línguas. 14:5 de 1 Coríntios. 14:5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Olha só. Quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Por quê? Porque quem profetiza, e a profecia era um fenômeno, era um dom que Deus mandava para que a pessoa falasse à igreja, tá? Sobre os oráculos de Deus, a vontade de Deus. Por que quem profetiza é superior? Porque ele já fala na língua das pessoas, salvo se alguém interpretar. Se alguém interpretar, aí o dom de línguas fica no mesmo nível do dom de profecia. Por quê? Porque ele está edificando a igreja toda. Salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Porque eu repito, se o indivíduo começasse a falar aqui em chinês,
visitantes chineses entenderiam, mas o resto da igreja ficaria sem entender nada. Aí Deus levanta um intérprete para que a igreja inteira entenda também. Percebeu como é? Veja o verso 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Então, é por isso que o dom de interpretação ele é necessário, para que os incrédulos que entrarem, eles possam entender o que está sendo falado numa outra língua. 26 a 28, ainda de 14. É isso, né? 1 Coríntios 14, 26 a 28. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, a ordem inclusive era, você só deve falar em língua se tiver intérprete. Se não tiver intérprete naquela hora, você fica quieto. Você fala só com Deus, não fala nada. A ordem era inteligibilidade. Assim como em Atos os receptores entenderam, em Corinto as pessoas tinham que entender também. Tá? Por isso que destoa do que é feito nas igrejas pentecostais. Você entra lá e você não entende nada. Aquilo ali não é um idioma. Tá? O princípio bíblico é que é uma mensagem que está sendo passada, inteligível. Havia tradução porque eram idiomas. Idiomas podem ser traduzidos. O mesmo não acontece com linguagem sem sentido. Imagine uma criança que antes da fase de falar, ela está fazendo sons. Não dá para traduzir aquilo. Agora, idioma é traduzido. Por isso que há intérprete. É o que eu digo aí, né? Alguém consegue traduzir os sons de uma criança que ainda não fala? Os fonemas usados nas línguas estranhas não têm estrutura de idioma. Já fizeram estudos e não constitui idioma. Variedade de línguas é um outro argumento. Veja 1 Coríntios 12, 10. O texto fala em variedade de línguas. Imagine o que é falado nas igrejas pentecostais. Você sabe quais são os fonemas, né? Falados nas igrejas pentecostais. O que seria uma variedade dessas línguas? Não faz muito sentido. Agora, quando você fala variedade de idiomas, aí faz todo sentido. Percebe? Como variedade, ela só se aplica a línguas inteligíveis. Quando você aplica esses fonemas que são falados, não faz sentido. Tá? Você tem lá variedade de fonemas, mas você não tem variedade de línguas. Variedades de línguas pressupõem idiomas. Francês, alemão, japonês, árabe. Tá? Veja 1 Coríntios 14, 18. Paulo falando: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Imagine os fonemas pentecostais dos nossos dias. O que seria isso, Paulo? Você fala muito mais fonemas? Agora, quando você imagina idiomas, de fato, Paulo falava muito mais idiomas do que eles. Porque Paulo falava o hebraico por nascimento, era cidadão romano, escrevia em grego, falava em grego. Paulo era poliglota. Possivelmente ele tinha o dom de línguas também, quando era necessário. Tá? Então, hoje, alguém dessas igrejas não pode falar assim, não, eu falo mais línguas do que você. Como assim? Você fala 1 hora, 2 horas? É diferente quando Paulo fala, eu falo mais línguas do que todos vocês. Porque Paulo era um poliglota, ele falava mais idiomas. Essa é a ideia. O versículo só faz sentido se for idioma. Se for língua ininteligível, não faz sentido. Paulo fala em 1 Coríntios 12 em variedade de línguas, em 14, 18 da sua capacidade de falar outras línguas. O ponto aqui é que você pode ter uma variedade de idiomas, mas não uma variedade de linguagem
sem sentido. E o último sinal, a última razão, é que as línguas eram um sinal para o Israel descrente. Em 1 Coríntios 14, 21, Paulo cita Isaías 28, 11 e 12. Então, veja lá, 1 Coríntios 14, 21. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. E aí fala, né, da questão da interpretação. Mas note o seguinte, havia a profecia de Isaías de que o evangelho seria anunciado a outros povos por homens de outras línguas. Isaías estava dizendo, o evangelho um dia vai ser anunciado em outras línguas, não apenas no hebraico. Então havia uma profecia que apontava, mas a profecia apontava não para línguas sem sentido, a profecia apontava para idiomas. Falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. A profecia apontava para pessoas de outros povos, falando em outras línguas o evangelho. Foi o que aconteceu no Pentecostes. O evangelho foi anunciado por povos em outras línguas, e é o que está acontecendo em Corinto. Por isso que Paulo ele chama, né, ele cita esta profecia. Paulo cita Isaías, mostrando que as línguas são um sinal não para os justos, mas para os injustos, aqueles que não ouviram a mensagem de Deus, o Israel incrédulo. Há tempos que Deus profetizava a abertura do reino aos gentios. E este texto de Isaías é justamente parte destas profecias. Visto que o povo de Deus rejeitou a sua mensagem, esta seria anunciada a povos gentios por meio de línguas estranhas à nação judaica, fato que aconteceu no Pentecostes em Atos 2. Tá? Então, o dom de línguas ele é um sinal para o Israel incrédulo. A mensagem de Deus seria anunciada não mais no hebraico, mas em outras línguas, como um sinal do juízo de Deus. E concluindo, meus irmãos, o dom de línguas bíblico é o dom de idiomas. Deus concedeu este dom à sua igreja em um momento decisivo de sua história. Hoje, com a mensagem do cristianismo apresentada em grande parte do mundo habitado e com a Bíblia traduzida em milhares de línguas e dialetos, não temos mais este dom. Este, porém, não é o entendimento dos nossos irmãos pentecostais. Tenhamos, portanto, firmeza em nossa posição bíblica, amor cristão para com os que pensam diferente e diligência em mostrar o caminho da verdade. Então veja, hoje não é mais necessário o dom de línguas. Por quê? Porque os idiomas estão acessíveis. Naquela época não era fácil alguém aprender um outro idioma. Paulo, como ele foi, ele era de uma família nobre, né? Paulo tinha o direito de cidadão romano, e isso evidenciava que a família dele era mais nobre. Então ele teve acesso a outras línguas. Mas a que escola Pedro, João, estes homens simples tiveram acesso para outras línguas? Deus mandou o dom de idiomas para que eles pregassem. Nos nossos dias, quando alguém quer ser missionário na China, ele tem acesso para estudar na língua chinesa. Deus pode até abençoá-lo para que ele tenha facilidade na aquisição do idioma. Mas nós não temos relatos, irmãos, de missionários nos nossos dias que tenham caído lá no Japão e sem nunca ter estudado japonês, começa a sair falando em japonês. Né? Nós não temos ocorrências destes dons nos nossos dias. Eles eram dons para uma época de extrema necessidade da igreja. Tá? Então, meu objetivo, irmãos, é assim como no passado eu entendi de modo claro que o dom de línguas é um dom que ficou no período neotestamentário, porque era um dom de idiomas, é que o meu objetivo é que os irmãos percebam, né, que a evidência bíblica é clara para um dom de idiomas. Que ninguém fique buscando falar em línguas nos nossos dias, porque
isso foi um fenômeno que aconteceu no Novo Testamento para a expansão do Evangelho, para a pregação do Evangelho. Se você quer ser mais espiritual, mais consagrado a Deus, meios de graça, oração, leitura da palavra, sacramentos e tudo isso, obediência. Obediência. Aí você vai ter uma vida de consagração. Tá? Meios de graça, leitura da palavra e oração. Quanto mais você praticar isso, mais consagração, mais forte você vai ser, menos as tentações vão te abater. Paulo fala que a gente tem que fortalecer o espírito, mortificar a carne. Como é que você mortifica a carne? Fortalecendo o espírito. Então, na medida em que você fortalecer o espírito, você não vai satisfazer a carne. Gálatas, né? Andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Fortaleça o espírito, isso é verdadeira consagração. A caricatura que é feita dos evangélicos é justamente essa. Pessoas que são maus pagadores, maus funcionários, falam mal da vida alheia, acusam os outros, e aí vão no domingo, enrolam lá a língua, falando esses fonemas, né? Como se isso santificasse a vida deles. Sabe? Isso é uma caricatura horrível. Isso não é ser discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo é viver durante a semana buscando a Deus, obedecendo a Deus, em comunhão com Deus, e no domingo, quando o corpo de Cristo se reúne, numa linguagem inteligível, nós somos edificados pela palavra. Recebemos mais força, mais combustível para obedecer durante a semana. É simples, né? É isso que Deus espera de cada um de nós. É fato o seguinte, parece que é mais emocionante eu entrar numa igreja buscando que um anjo fale comigo, do que durante a semana sentar lá, abrir a minha Bíblia e ler a Bíblia, né? Parece que é muito mais emocionante eu ficar buscando essas coisas nas igrejas por aí, né? Buscar um sonho, alguma coisa assim. Mas veja, irmãos, o que Deus quer de nós não é emoção, né? Deus quer um culto racional, Deus quer que a nossa mente seja a mente de Cristo, que os nossos pensamentos estejam de fato cativos à palavra, e isso a gente faz ouvindo Deus falar nas Escrituras, tá? Diariamente.